Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome. Vamos continuar aqui a nossa conversa, né, que a gente tem feito aí sobre Bíblia, né? Falando um pouco sobre essa formação do cânon bíblico, né, da lista dos livros da Bíblia que nós temos hoje, né, da forma com que ele foi elaborado e como é que ele chegou até nós da maneira como que a gente tem hoje. Muito bem, nós já vimos, né, os critérios que foram usados para que essa seleção, né, dos livros fossem feitas, enfim. Chegou-se ali ao número de 73 livros. E esses 73 livros estavam escritos em idiomas, em línguas diferentes, né, que era o hebraico, que era o aramaico, e também uma parte dela, né, escrita em grego. Então foi quando o bispo de Roma, preocupado, né, com essas várias versões da Bíblia, né, que estavam já se copiando dos livros e tudo mais, porque eram livros separados, né? Então a ideia dele, o propósito era reunir todos esses livros em um livro só, né? Então foi quando o bispo de Roma, ele chamou um padre, né, um padre estudioso, que era versado em grego, hebraico, aramaico, muito experiente. Esse padre se chamava Jerônimo, e hoje, né, conhecemos ele por São Jerônimo. Inclusive se celebra, né, o dia da Bíblia, dia 29 de setembro, é o dia de São Jerônimo, que é aí o patrono, né, dos estudiosos da Bíblia. São Jerônimo, com todo esse seu conhecimento, né, ele era teólogo, era filósofo, era historiador, era doutor da igreja. Então ele foi chamado pelo bispo para fazer o quê? Para fazer a tradução daqueles livros, tudo para uma só língua, né? Então Jerônimo saiu de Roma, onde ele era padre, e foi viver em Belém, isso lá no ano de 386. E ali em Belém, em uma gruta, né, que ficava bem próxima da gruta, né, onde Jesus tinha nascido, ali Jerônimo ficou vivendo como um monge penitente e ficou ali trancado, né, em um mosteiro durante 6 anos, onde ele traduziu toda a Bíblia para o latim. Por que o latim? Porque o latim já era a língua que estava sendo falada, né, em todo o mundo conhecido da época, né? Vamos dizer assim, que era como se fosse o inglês hoje, né? Que é uma língua que é falada em todo o mundo, né? E hoje quem fala inglês, né, vai a qualquer país, né, e sem dificuldade consegue se comunicar. Então essa era a língua da época já. Então São Jerônimo traduziu, né, todos os livros que estavam escritos em hebraico, aramaico e grego, traduziu para uma só língua, para o latim. E essa tradução ficou conhecida, né, como a famosa Vulgata, né, a Vulgata Latina, que foi usada por toda a igreja, né, até 1500, quando Martinho Lutero resolveu então fazer, né, a reforma protestante. Martinho Lutero, não aceitando, né, algumas situações da igreja, né? Martinho Lutero não concordava com os dogmas de fé da igreja, sobre Maria, sobre os sacramentos, né? Havia uma série de coisas que Martinho Lutero não concordava, e uma delas também é essa questão da tradução bíblica para o latim. Foi aí que aconteceu toda essa situação, e Martinho Lutero, né, que vai ser o fundador da Reforma Protestante, das igrejas protestantes, ele quem vai acabar, né, não aceitando essa tradução e retirando os 7 livros da Bíblia que nós temos hoje, a mais que as Bíblias evangélicas, né, que são os livros de Tobias, Judite, o livro da Sabedoria, o livro de Baruque, Eclesiástico e o primeiro e segundo Macabeus. Então, nós continuamos até hoje ainda, né, com essa tradução feita por São Jerônimo, que é a tradução da Vulgata Latina, né, que São Jerônimo fez. Então, nós continuamos com os 73 livros e as igrejas evangélicas com 66 livros, né? A diferença está, no caso, nos livros do Antigo Testamento, né? Quanto ao Novo Testamento, as nossas Bíblias são iguais. Bom, sobre ainda essa questão, né, das divergências das igrejas, né, e essas diferenças bíblicas,
nós podemos dizer que, infelizmente, isso é uma página triste da história, né, da nossa igreja. Essa separação, vamos dizer assim, que não nos alegra em nada, né, porque tudo isso que aconteceu, né, infelizmente, isso aconteceu partindo de pessoas qualificadas, né, de pessoas que eram estudiosas da igreja. Isso não nasceu do povo, né, nasceu de lideranças, como inclusive padres, né, como é o caso, né, de Lutero, quando ele quis traduzir, né? E aí é o grande perigo, né? Dessa coisa de cada um querer traduzir a Bíblia do seu jeito, né? E foi onde ele acabou discordando, né, de algumas coisas na tradução, inclusive na questão das obras de fé, né? Ele afirmava que nós, né, como pessoas, tendo uma grande fé, seria o suficiente para que a gente se salvasse, né? Esse era o pensamento de Martinho Lutero. Ora, quando ele começou a fazer a tradução, né, da Bíblia para a sua língua, né, para a língua do seu povo, para o alemão, ele acabou se deparando, né, na tradução com aquele trecho da Carta de Santiago, justamente, né, que fala, né, que a fé é importante, mas se não for acompanhada por obras, ela é morta. E aí entra o perigo de cada um fazer aquilo que quer ou que acha que é certo com a Bíblia, né? Lutero não gostou dessa frase. O que ele fez, né? Quando foi traduzir a Bíblia para o alemão, ele acabou arrancando essa carta de Santiago da Bíblia, né? Então, até hoje, a Bíblia dos luteranos não contém a carta de Santiago, justamente porque Martinho Lutero não concorda com essa frase de Santiago, né? Para ele, a fé é suficiente para a salvação do homem, né? Nós cremos que não, né? Assim como Santiago diz, né? Só a fé não é o suficiente, é necessário também essa fé, né? É necessário ser apresentada também através das obras, né? E não foi só Lutero, né? Ao mesmo tempo, né, de Lutero também surgiu outros dois homens que trouxeram, né, grandes problemas para a igreja, né? Eles eram lideranças também, que foi Calvino e também o rei Henrique VIII na Inglaterra. E que os dois, né, também por essas discordâncias de interpretação bíblica, na qual cada um queria interpretar do seu jeito, né, acabou trazendo uma outra ruptura, né? Foi onde tivemos aí de Calvino nasceu, né, o calvinismo, e do rei Henrique acabou nascendo o anglicanismo, né, a igreja anglicana. E assim, né, um discordando do outro, cada um interpretando da sua maneira, foram surgindo as igrejas e mais igrejas, né, e são tantas as que nós temos hoje, né, que nos fogem até o conhecimento. Enfim, houve toda essa ruptura, né, doída, sofrida, né, para a nossa igreja. Tudo isso partiu justamente desse problema da interpretação da Bíblia, né, que acabou trazendo toda essa ruptura e causando tudo isso, né. Então, a igreja, foi quando a igreja teve que, infelizmente, diante de toda essa situação, novamente reagir, né, teve que fazer o que chamamos, né, de contra-reforma protestante. A igreja reuniu todos os bispos, né, na cidade de Trento, e ali, toda essa conversa, essas reuniões duraram cerca de 18 anos, né? É o que chamamos do Concílio de Trento. E uma das afirmações, né, fundamentais, decididas, né, nesse concílio, apresentado pela nossa igreja como dogma de fé, é o cânon bíblico, né, com os 73 livros que nós temos até hoje. Então a igreja teve que confirmar isso, né? Nossa igreja católica vai ficar com esses 73 livros que são inspirados por Deus. Não podemos ficar tirando ou colocando aquilo conforme o gosto de cada um. Então ali ninguém mexe mais, né? É dogma de fé. Então Lutero, aí mesmo, né, com essa resposta da igreja, ele que era padre, daí rejeitando a decisão da igreja, ele fundou, né, a sua igreja, a igreja protestante, né, a igreja luterana, e ficando com os 7 livros a menos que nós temos na nossa igreja. Esse concílio de Trento durou 18 anos, começou em 1545 e foi até 1563, né, 18 anos, né, de discussão, de conversa. Então, o cânon bíblico, na verdade, né, lá começando a ser formado logo depois, lá, né, no século III,
ele só vai ser concluído, na verdade, dado a palavra final no Concílio de Trento em 1563. Então é isso, minha gente, né? A Bíblia, né, que nós temos hoje, né, o livro mais vendido do mundo, né, é um best-seller, né, é o livro mais traduzido do mundo, né, ela foi traduzida já para mais de 1.300 idiomas, né, é um livro que todo mundo tem em casa, né, mas nem por isso é o livro que todo mundo lê, né, nem por isso é o livro mais lido do mundo, vamos dizer assim, né. E ainda tem esse detalhe, ainda muitos daqueles que leem, né, ainda acabam lendo ou interpretando de uma maneira errada. Então, o que a igreja nos orienta sempre é isso, né? O amor aumenta através do conhecimento, né? O amor aumenta através do conhecimento. Por isso que conhecer, né? Por isso que saber ler a Bíblia é tão importante, né? E às vezes nós nos perguntamos, né? Poxa, como é que tendo, né, o mesmo Deus, a mesma Bíblia, né, as pessoas têm um entendimento tão diferente, né, a respeito da Bíblia, né? Como é que ainda existe tanta discussão a respeito da Bíblia, sendo que é a palavra de Deus e que é a mesma para todos, né? O problema não é que a Bíblia queira, né, falar de maneira diferente para as pessoas, né? O problema não é a Bíblia, né, que queira justamente falar de diversas maneiras, né? O problema está na forma como se lê a Bíblia, né? O problema não está na Bíblia, está na forma como se interpreta a Bíblia. Então, gente, mais uma conversa aí, né, sobre a Bíblia, sobre essa formação. Eu acho que no próximo vídeo, então, né, a gente vai trazer e vamos conversar um pouco sobre algumas maneiras, né, ou algumas regras, algumas normas, né, que podem nos ajudar a justamente fazer uma boa leitura, né, um aproveitamento melhor, né, da Bíblia, né? Não que não possa pegar a Bíblia, né, e ler, eu vou ler por aqui, eu vou ler no começo, eu vou ler na metade, eu vou abrir a Bíblia e vou ler esse trecho hoje. Não que a gente não possa fazer assim, né? O problema não está na leitura, está na interpretação, né? E o pior, né, quando muitas vezes não sabendo se interpretar, tirando o texto, né, de fora do contexto, sem saber quem escreveu, para quem escreveu, né? Nós temos aí muitas diferenças culturais, né? O distanciamento do tempo em que foi escrito, a cultura, línguas, né, que já morreram, que não existem mais, na qual foram escritas a Bíblia, cultura de povos que não existe mais. Então tem uma série de coisas que tem que ser levado em conta na hora de se fazer uma leitura da Bíblia, uma boa interpretação, para que daí então se possa, né, apresentar também, né, principalmente para quem é ministro, para quem é liderança, né, para quem tem que falar a partir da palavra de Deus, né? Então, até o próximo vídeo. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus com